E a Prefeitura de São Paulo segue investigando como o homem de 45 anos que testou positivo para a variante Delta da Covid se contaminou. O paciente diz que não saiu de casa, não entrou em contato com ninguém que viajou nos últimos dias, nas últimas semanas, ou seja, como por enquanto não há confirmação de transmissão comunitária dessa nova cepa no estado de São Paulo, até então esse seria o primeiro caso autóctone, que é quando a pessoa contrai a doença dentro de casa. Nós vamos tentar entender um pouco melhor essas circunstâncias com o secretário municipal de saúde de São Paulo, Edson Aparecido. Secretário, bom dia. Mais uma vez, obrigado por atender a CNN. Como é que vocês monitoram esse caso, pessoas que entraram em contato com esse homem de 45 anos e a investigação sobre como ele teria sido contaminado por essa variante? Teve algum avanço, secretário? Bom dia, Colombo. Sim, nós fizemos todo o rastreamento de contactantes da esposa dele, que também testou positivo, não teve a confirmação da variante Delta, mas ela, o filho e o enteado testaram positivos. Ele e os filhos não saíram de casa, como você colocou, mas ela sim. Ela teve contato com 22 pessoas. Essas 22 pessoas já foram todas elas contactadas, 21 delas não tem nenhum sintoma, não apresenta nenhum sintoma de infecção, apenas uma das pessoas que teriam sintomas. Essa pessoa nós testamos e estamos aguardando agora o resultado da testagem. Também das 22 pessoas, Colombo, 15 delas nós já confirmamos que também não viajaram e não tiveram contato com pessoas que viajaram. Estamos aí na fase final de confirmação de apenas mais 6 pessoas. E dessa maneira poderemos definir se foi realmente uma infecção comunitária, uma transmissão comunitária e não proveniente de contato com alguém que tenha viajado. Secretário, mas mesmo essas pessoas que tiveram contato com a esposa e estão sem sintomas, elas foram testadas? Elas foram testadas, foram orientadas e testadas para se pudesse verificar se estão ou não com a Covid-19, com a infecção. A família, somos nós que detectamos, aliás, a família correspondeu completamente às orientações da nossa unidade básica de saúde, do bairro onde eles moram. Eles, logo que testaram positivos, ficaram isolados, né? Depois nós mandamos toda segunda-feira, cerca de 350 testes para o Instituto Butantan, para o Instituto de Medicina Tropical da USP, o Adolfo Lutz, para fazer o sequenciamento genético desses testes e conseguimos detectar, então, a positividade no teste da pessoa adulta de sexo masculino. Então, nós agora estamos fazendo todo esse monitoramento. Vocês sabem, a cidade de São Paulo fez as barreiras sanitárias em aeroportos, em rodovias, em estações rodoviárias, em terminais de carga, exatamente para que a gente pudesse, numa amostragem, eventualmente localizar a circulação da variante Delta aqui na cidade de São Paulo. E essas pessoas todas, secretário, elas estão sendo monitoradas? Todas elas estão fazendo quarentena? É possível garantir isso ou é difícil controlar? Todas elas estão sendo acompanhadas, Colombo, não necessariamente fazendo quarentena, porque nenhuma delas testou positivo. Mas todas elas estão sendo monitoradas pela nossa unidade de saúde, aquelas que fica ali exatamente no bairro do Belenzinho, que foi a unidade que captou o teste positivo da família e depois enviou um dos testes, que foi o do marido, para que a secretaria enviasse ao Instituto Adolfo Lutz. Então, nós estamos fazendo, sim, o rastreamento, o monitoramento de todas essas pessoas até que a gente confirme que nenhuma delas adquiriu a infecção. Secretário, essa família, não tem como saber como essa família pegou essa variante originária da Índia. Como é que vocês estão trabalhando especificamente nesse caso para tentar traçar e tentar descobrir de onde que partiu esse caso específico? Não, é exatamente isso que eu estou falando. Nós fizemos o rastreamento. Quando testou-se positivo, a família já estava trabalhando, o marido trabalhava em home office, então, portanto, não se deslocava. O que nós levantamos foi que a mãe, ela sim teve contato com 22 pessoas, levantamos o nome, contato, telefone das 22 pessoas e estamos monitorando essas 22 pessoas. É dessa maneira que a gente faz todo esse processo de rastreamento. O ano passado, quando se iniciou a pandemia na cidade de São Paulo, nos meses de fevereiro e março, nós chegamos a monitorar mais de 15 mil pessoas diariamente. Nossos profissionais
ligam, acompanham 3 vezes ao dia para cada uma dessas pessoas, até que a gente tenha exatamente o quadro de não contaminação epidemiológica comunitária. Então, estamos acompanhando, estamos monitorando através da nossa unidade de saúde e também através dos nossos técnicos da vigilância sanitária da Secretaria. Secretário, processo de vacinação em São Paulo, a Prefeitura conseguiu correr um pouco mais, antecipar um pouco mais, chegar ali à faixa etária dos moradores de São Paulo que tem 37, 38 anos. Está chegando vacina em volume suficiente para garantir a imunização dessa faixa dos 30, avançar ao longo da semana que vem para idades mais baixas e continuar garantindo a imunização da população da cidade, secretário? Olha, Colombo, nós chegamos na tarde de ontem à aplicação de 7 milhões e 700 mil doses da vacina na cidade. Só de primeira dose, para você ter uma ideia, chegamos a 67% da população elegível acima de 18 anos com pelo menos uma dose. Se nós recebemos por parte do governo do estado e do Ministério da Saúde a frequência e a quantidade de vacinas que nós recebemos nesta última semana, que foi uma média de 150 mil doses por dia, nós teríamos condições de até o início do mês de agosto ter vacinado toda a população acima de 18 anos, né? Vacinando dia a dia uma faixa etária. Na próxima segunda-feira serão as pessoas de 37 anos. Hoje nós estamos apenas fazendo a repescagem de 38, 39, 40 e 41 e aplicação de D2 nas 82 AMAs da cidade. Mas se mantivermos e continuarmos recebendo as doses que nós recebemos nos últimos 8 dias, seguramente nós chegaremos no início de agosto com pelo menos toda a população acima de 18 anos com uma dose da vacina aplicada. E aí até dezembro, até final de novembro, começo de dezembro, todo mundo com as duas. Exatamente, esse é o nosso cálculo, que até o final de novembro, início de dezembro, o mais tardar, nós estaríamos com toda a população elegível acima de 18 anos vacinada aqui na cidade de São Paulo. Secretário, como é que está a situação dos hospitais hoje, tanto com relação à ocupação, também com relação a insumos, medicamentos? Olha, nós estamos absolutamente em situação normal, insumos, medicamentos, EPIs, né, kits de intubação. A taxa de ocupação dos leitos de UTI na cidade é de 55%, nos leitos de enfermaria, 40% os leitos de Covid. Nós temos a média móvel dos últimos 14 dias, Muriel, ela se manteve alta no caso de casos, mas não se agravou. Isso já é seguramente o impacto da vacinação na cidade de São Paulo, ou seja, as pessoas podem, eventualmente, contrair a infecção, contrair a doença, mas não têm sintomas graves, que é esse exatamente o objetivo da vacina. E mesmo mantendo esta média móvel de 14 dias de novos casos, ainda num patamar estabilizado, mas estabilizado num patamar alto, as internações não tiveram impacto. Isso é uma boa notícia, um bom sinal, que sem dúvida nenhuma é a consequência do processo de vacinação. E num período em que as doenças infecciosas pelas vias aéreas são muito mais frequentes, período de inverno, né? Em que várias doenças desse gênero atingem as pessoas. É um dado muito relevante mesmo. Agora, secretário, como é que vocês avaliam a possibilidade de antecipar a segunda dose da AstraZeneca e da Pfizer para evitar que a variante Delta se espalhe? Alguns estados estão fazendo isso. É claro que a cidade depende do recebimento das doses. Não é ela quem toma essa decisão, porque ela simplesmente aplica a vacina, né? Ela não tem como garantir o recebimento de vacinas em volume suficiente para fazer isso. Mas do ponto de vista conceitual, o senhor acha que seria uma boa? Olha, seria fundamental, Colombo, nós avançarmos rapidamente na aplicação de pelo menos a primeira dose. E isso já seria um fator de bloqueio, sem dúvida nenhuma, na disseminação desta variante, que você sabe, tem um grau menor de letalidade, mas tem um alto grau de transmissibilidade, muito maior do que a P1, né? Então, se nós conseguíssemos avançar rapidamente na imunização de pelo menos de todas as pessoas com pelo menos uma dose, já seria um fator de bloqueio bastante importante. E mantermos o ritmo normal da vacinação de segunda dose. Acho que o grande desafio agora, Colombo, é avançarmos
de forma definitiva para que pelo menos uma dose da vacina toda a população tenha o mais rapidamente possível. Secretário, quais são as variantes mais predominantes aqui no estado? Aqui no estado não, no município pelo menos. Nós fizemos o estudo, Muriel, já há cerca de 15, 20 dias. A gente faz isso regularmente pela Vigilância Sanitária do município. 97,3% de circulação ainda é a chamada P1, a variante de Manaus. E pouco mais de 2% a variante do Reino Unido. Então, a grande circulação que nós temos ainda na cidade de São Paulo, sem dúvida nenhuma, é a P1. Como é que vocês estão lidando com vacinação de gestante e mulheres que deram à luz recentemente, secretário? Olha, nós estamos, segundo a orientação do Ministério da Saúde, aplicando nas gestantes. Já temos praticamente o quadro de todas elas imunizadas aqui com a primeira dose, Colombo, na capital. Todas foram vacinadas com a vacina da Pfizer ou da Coronavac, né? Agora, mais recentemente, a Janssen, que não tem nenhuma restrição em relação às gestantes, né? Apenas ainda a restrição da aplicação da AstraZeneca por parte do Ministério da Saúde. Quem tomou a AstraZeneca, as gestantes que tomaram a AstraZeneca, aqui na cidade, a orientação é que elas possam tomar a segunda dose da vacina apenas 45 dias depois do nenê ter nascido, né? Passando o período do puerpério. Então, essa é a orientação que nós temos seguido na capital, mas aqui nós já vacinamos 98% das gestantes da cidade. Secretário, especialistas apontavam que podia existir a possibilidade de uma terceira onda entre junho e julho. O avanço da vacinação segurou essa possibilidade de terceira onda ou a gente ainda pode ter? Qual que é a avaliação de vocês? Olha, muito importante, é verdade. Os nossos técnicos da Vigilância Sanitária do município, logo depois da segunda onda, que foi o mês, sobretudo o mês de março, o mês de abril, nós tínhamos debruçado sobre um cenário de uma possível terceira onda, sim, agora por volta do mês de maio, do mês de junho. Né? Este era o nosso cálculo, por isso que, inclusive, nós ampliamos, por exemplo, 250 leitos de UTI na cidade, autorizamos as organizações sociais a importarem os kits de intubação, compramos 19 usinas, mini usinas de oxigênio para a nossa rede de hospitais e também de UPAs e de hospitais-dia, porque a gente se preparou para a eventualidade da terceira onda, né? Que foi, pelo menos até este momento, né, reduzida esta possibilidade em função, Muriel, sem dúvida nenhuma, da vacinação. Os cenários que, inclusive, nós vimos nessa última sexta-feira com os nossos técnicos mostram de maneira muito precisa isso. Sobretudo a população com mais de 60 anos, que está toda ela praticamente imunizada com 2 doses, e também os profissionais de saúde. Então, a vacinação, pelo menos por enquanto, derrubou a possibilidade de uma terceira onda. É evidente que nós temos que ficar muito atentos, né? Nós temos aí a questão da variante Delta, que nós vamos ter que fazer todo esse trabalho de controle. Ela sim pode, eventualmente, provocar uma situação nova, mas, por enquanto, a vacinação tem sido o fator determinante para contermos uma nova onda aqui na cidade de São Paulo. Secretário, nós estamos durante as férias de julho, né? Embora ainda em meio à pandemia, tem gente que sai da cidade para viajar e como o calendário é móvel, né? Às vezes há uma antecipação, a pessoa acaba estando fora da cidade e não pode tomar vacina. Quem eventualmente perder porque está fora da cidade a sua data de vacinação, pode se vacinar em um outro momento no posto de saúde, quando, em tese, a idade para ela se vacinar e a repescagem já tiverem passado? Sem dúvida, Colombo, não há problema nenhum a pessoa que eventualmente perdeu o prazo, o tempo da vacinação, do calendário normal, ela pode, sem dúvida nenhuma, procurar com o seu documento pessoal, né? E também com o atestado de residência na cidade, ela pode procurar, sim, qualquer unidade de saúde, qualquer drive-thru, qualquer megaposto ou uma das farmácias conveniadas e ser vacinada tranquilamente. Ela não deve deixar de ser vacinada. Voltando para São Paulo, eventualmente esqueceu, perdeu, estava viajando fora do país, não se vacinou, chegando, deve se vacinar imediatamente porque será vacinado. Secretário, qual que é a avaliação de vocês com relação ao turismo de vacina? A gente sabe que São Paulo tem sido muito procurado para o pessoal ser vacinado por aqui, tem muita gente vindo para cá. A gente sabe que existe a necessidade, inclusive, do comprovante de residência, mas estudos mostram que São Paulo tem sido um dos mais procurados, um dos municípios mais procurados especificamente. Qual que é a avaliação de vocês? Isso atrapalha a imunização?
Atrapalha, Muriel, embora, evidentemente, pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS, né, as pessoas podem ser vacinadas em qualquer lugar. O município, inclusive, adotou essa postura o tempo inteiro. Nós só, nesse praticamente um mês e meio, 45 dias, que nós passamos a exigir o atestado de residência, em função de que muitos municípios haviam consumido a segunda dose como primeira dose. Aí a pessoa ia tomar a segunda dose e não tinha, vinha num equipamento nosso, num drive-thru, sobretudo, e tomava a segunda dose aqui, né? Isso, obviamente, impacta, porque a gente recebe o número de vacinas contadas pela Secretaria Estadual de Saúde, planejadas pela Secretaria Estadual de Saúde. Tanto é que uma das faixas etárias, que eu não me recordo se foi 60 ou 64 anos, a previsão era vacinar 142 mil pessoas, nós vacinamos 200 mil pessoas. Né? Então, teve algum problema. Seguramente, foi problema de pessoas de fora da cidade que vieram tomar a vacina na cidade. Por isso que a gente passou a adotar a necessidade do comprovante de residência para a pessoa poder ser vacinada aqui na cidade de São Paulo. Mas isso reduziu bastante, Muriel. Eu acho que até, inclusive, em função de que as vacinas chegam de uma maneira mais regular neste momento para todos. Secretário, essa semana o prefeito Ricardo Nunes foi a Brasília e se encontrou com várias autoridades. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, foi uma delas e houve uma discussão sobre vacinação de crianças a partir de 12 anos, né? O prefeito, inclusive, publicou nas redes sociais dizendo que o ministro garantiu que quando a vacinação de crianças for autorizada, a primeira criança vacinada no Brasil seria paulistana ou moradora de São Paulo, né? Já tem isso no horizonte? Como é que evoluiu esse encontro do prefeito com o ministro da Saúde, Queiroga, sobre esse assunto especificamente, secretário? Nós estivemos, sim, na terça-feira, Colombo, junto com o ministro Marcelo Queiroga, o prefeito Ricardo Nunes, nós estávamos presentes, mais alguns secretários, e o prefeito exatamente colocou essa preocupação nossa da cidade com relação à vacinação das crianças de 12 a 17 anos com comorbidades. Já está aprovado pela Anvisa, você sabe, a vacinação com o imunizante da Pfizer. O ministro é completamente a favor, já está, inclusive, em análise no Plano Nacional de Imunização. Ele disse que, inclusive, nos disse que seguramente aí na próxima semana, ou mais tardar em 10 dias, o Plano Nacional deve, então, aprovar a imunização das crianças de 12 a 17 anos. Obviamente, isso em função não só de se ter um imunizante adequado, mas também à disposição, em quantidade necessária. Aqui na cidade de São Paulo, Colombo, são 961 crianças nessa faixa etária e a gente iniciaria essa vacinação com aquelas que têm comorbidades. É também o pensamento do ministro. Então, foi um ponto importante nesse aspecto e nós convidamos ele, então, para a primeira criança no Brasil a ser vacinada contra a Covid-19, fosse aqui na cidade de São Paulo, que ele nos confirmou que virá, então, aqui fazer essa primeira vacinação de uma criança contra a Covid-19 no país. Só uma dúvida, secretário, são 961 mil crianças entre 12 e 17 que vivem em São Paulo, mas só as com comorbidades é que vão ser vacinadas, é isso? Só as com comorbidades, no primeiro momento, esse seria o critério adotado. Aqui, no caso nosso, Colombo, seria 1/3 aproximadamente desse número que eu falei a você. Então, portanto, aí algo em torno de 250 mil crianças. Isso depois de todos os adultos terem tomado a segunda dose? Ou não necessariamente? Não, isso eu acho que não necessariamente. É por isso que a posição do PNI, do Plano Nacional de Imunização, é importante, porque além de levar em conta a questão da necessidade epidemiológica da vacinação dessas crianças, também, obviamente, é um condicionante de quantidade de vacinas, até porque apenas uma até agora tem autorização da Anvisa, apenas um imunizante tem autorização da Anvisa para poder ser aplicado em crianças. Então, acho que é uma combinação das duas coisas, quantidade e, obviamente, aprovação técnica. Secretário Municipal de Saúde de São Paulo, Edson Aparecido, obrigada pela sua participação aqui no CN Sábado. Obrigado, Muriel, obrigado, Colombo, eu que agradeço. Obrigado, secretário.